Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara, do canal Mátina, e nesta aula a gente vai estar vendo alguns casos particulares da equação geral do plano. Então, vamos lá? Então, a gente tem a equação geral, de um plano, que ela é 3x mais 4y mais 2z menos 12, igual a zero. Através dessa equação, a gente vai estar falando sobre os casos particulares da equação geral do plano. Então, vamos lá. Essa equação, ela tem como o A dela é 3, o B é 4, o C é 2, ai, nossa, e D é igual a menos 12, certinho? Agora vamos entender o seguinte. A gente precisa encontrar o gráfico desse plano. Para encontrar o gráfico desse plano, eu sei que um esboço desse plano, eu sei que esse plano, eu tenho que descobrir os pontos onde esse plano corta o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Para isso, eu coloco duas variáveis iguais a zero e obtenho a terceira. Então, se y e z for igual a zero, o x vai ser igual a quantos? Então, a gente tem aqui, ó, se y e z é igual a zero, implica que, substituindo y igual a zero e z igual a zero na equação, a gente tem que 3x menos 12 é igual a zero. Então, 3x vai ser igual a 12. Então, x vai ser igual a 4. Então, ela corta o eixo x, ó, dos pontos é 4, 0, 0. Então, ela vai cortar o eixo x em 4. Aí, para descobrir o eixo y, então eu coloco x e z igual a 0. A gente obtém que, substituindo aqui nessa equação, que 4y menos 12 é igual a 0. Então, 4y é igual a 12 e y vai ser igual a 3. Então, ela corta o eixo y em 3. Então, vai ficar 0, 3 e 0. Certo? Agora, se a gente precisa obter o ponto onde que corta o eixo z. Então, vamos colocar x e y igual a 0. Isso implica que 2z menos 12 é igual a 0. Então, 2z vai ser igual a 12, que implica que z é igual a 6. Então, corta o eixo z em 6. Então, vai ficar 0, 0, 6. Certo? Então, um esboço do plano XY no primeiro octante, um esboço desse plano dado, no primeiro, um esboço dele é esse daqui, ó. Deixa eu ver. Vamos pintar esse plano. É esse plano em vermelho, certo? Então, agora vamos falar sobre os casos, cada caso. Então, se a gente viu onde que se o plano tem A, B, C e D,
Se a equação geral do plano tem A, B, C e D, o esboço desse plano vai ser dessa forma. Você vai encontrar onde que corta os pontos, onde esse plano intercepta o eixo X, o Y e o Z. Agora, nesse caso, o plano, nesse caso, a equação geral do plano, o D é igual a zero. Então, se D é igual a zero, o plano obtido, um esboço do plano, esse daqui é o esboço do plano anterior, que é 4, 3 e 6. O nosso plano, olha aqui, se eu põe Y e Z igual a 0, eu vou obter que X é igual a 0. A mesma coisa, se eu põe X e Y igual a 0, eu obtenho que Z é igual a 0. E análogo, a gente obtém que ele corta o ponto X, o eixo X, Y e Z no ponto 0, 0, 0. Então, o plano dessa equação, ele é um plano paralelo a esse. Ele passa pela origem. Passa pela origem. Então, todas as vezes que D for igual a 0, se D for igual a 0, o plano passa pela origem e é paralelo a esse, O nosso plano é paralelo a este. Então, vai ser um plano paralelo a este que passa pela origem. Então, vai ficar atrás. Certinho? Agora, se A for igual a 0. Deixa eu só melhorar aqui. Se A for igual a 0. Se A for igual a 0, a gente obtém que, nosso plano, aqui, esse que é o caso, se A é igual a 0. Então, meu plano, X, Y, Z, ele vai continuar, ele corta o eixo Y, 0, Z aqui, ele corta o eixo Y, nesse caso, em 3. 0Y aqui, você obtém que ele corta o Z em 6. Então, vai ser idêntico àquele plano. Só que eu não tenho, o A é igual a 0. Então, o plano vai cortar o eixo X e o Z e vai ser paralelo ao eixo Z, o eixo X. Então, nosso plano vai ser esse em vermelho. Então, todas as vezes que o A for igual a 0, ele vai ser paralelo ao eixo X. Então, é um plano se A é igual a 0, implica que o plano é paralelo ao eixo X. Certo? Agora, se B for igual a 0, o próximo caso. Se B for igual a 0, perdão, não é se B for igual a 0, se a gente tem nesse caso aqui, se, antes disso, a gente tem que se A é igual a 0 e D é igual a 0. Então, no anterior, se o A é igual a 0,
significa que ele é paralelo ao eixo X. Se A e D é igual a zero, significa, ó, que o plano, ó, vai cortar, vai passar no eixo X, no eixo Y, em 0, 0. Então, esse plano vai ser coincidente ao eixo X. O eixo X vai fazer parte desse plano. Ficando dessa forma aqui, ó. Então, vai ficar em cima do eixo X. X, Y, Z. Então, ó, o plano, se A é igual a 0 e D é igual a 0, o plano passa no eixo OX, certo? Agora, se o B é igual a 0, se B é igual a 0, esse plano vai cortar o eixo X e o eixo Z. E vai ser paralelo ao eixo Y. Então, se a gente observar, zerando aqui o Z, a gente obtém que ele corta o eixo X em 4 e o Z em 6. Então, todas as vezes que se X, vou só pintar o plano. Opa. Não vou pintar ele, não. Acho que ficou meio aberto. Calma aí. Agora eu vou pintar ele. Então, é o seguinte. Se B é igual a 0, isso vai implicar que, olha, o plano vai cortar o eixo X e o eixo Z e ele vai ser paralelo ao eixo Y. Vou chamar esse plano de π. Então, π, isso implica que π é paralelo ao eixo dos Y, certo? Então, pensando dessa forma, se Z for igual a 0, significa que o plano, continuando com o mesmo raciocínio, significa que o plano, ele vai cortar X, Y, Z, ele vai cortar o eixo X e o eixo Y e vai ser paralelo ao eixo Z. Então, ele vai passar em X por 4, em Y em 3, e é paralelo ao eixo Z. Ficando dessa forma aqui, ó. Aberto também. A pessoa. Isso. Então, e se o D for igual a 0, significa que o plano vai estar no eixo Z. Então, se C é igual a 0, implica que o plano, eu vou chamar esse plano de π, π é paralelo ao eixo Z. Agora, se C é igual a 0 e D igual a 0, significa que o eixo X pertence ao plano, ou seja, vai ser coincidente os dois, o eixo X vai pertencer ao plano π. Então, agora, voltando no anterior, ó, no anterior, se B é igual a 0, o plano é paralelo ao eixo Y. Mas, se B
e D é igual a zero, o plano vai pertencer ao plano, ao eixo Y. O eixo Y vai fazer parte do plano. Agora, se eu tenho que, ó, o B e o C é igual a zero, eu vou ter que, o meu plano vai ser paralelo a um dos planos cartesianos. Então, aqui, calma aí, deixa eu encontrar. Vamos, então, aqui nesse caso, se, ó, eu tenho que B é igual a zero e C é igual a zero. Então, eu tenho o eixo X aqui, o Y e o eixo Z aqui. Olha, eu tenho que esse plano, ele vai cortar o X em 4. Eu chego com esse plano aqui, ó. O plano, a equação desse plano é x igual a 12 dividido por 3 é x igual a 4. Então, plano x igual a 4, ele é paralelo, ó, ele vai ter que o y e o z é qualquer. Se você não tem o valor de b e de c, se o valor de b e de c é zero, o y e o z é qualquer. Então, significa que esse plano, ele vai ser paralelo ao plano YZ. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele é paralelo ao plano YZ. Então, o plano π é paralelo ao plano YZ. Agora, se acontecer isso e além disso D for igual a zero, significa que o plano, ó, se D for igual a zero, isso daqui vai ser meu plano X igual a zero. O plano X igual a zero, isso vai implicar que o plano vai ser igual, X igual a zero, que vai implicar que ele vai ser o próprio, eu vou chamar esse plano de π1, o próprio plano YZ, certo? Agora a mesma coisa, se, agora é tudo análogo. Se eu tenho que, só vou, eu tô querendo o preto aqui. X, Y, Z. Então, olha aqui. Nesse caso, eu tenho que o A é igual a zero, da equação geral do plano, e C é igual a zero. Então, vai implicar que, olha esse plano aqui. E esse plano, se você isolar essa equação, o Y vai ser igual a 3. Então, é o plano Y igual a 3. Então, ele vai cortar o eixo Y em 3. Então, se o A e o C é igual a zero, significa que, olha, meu plano, ele vai ser paralelo ao eixo X. Vou fazer esse paralelo bonitinho aqui. X, O, Z, certo? Se ele é paralelo ao plano X, O, Z, vai dar esse daqui, ó, em vermelho. Certo? Esse é meu plano π. Agora, se além disso eu tiver aqui, ó, se A é igual a zero, C é igual a zero e o D for igual a zero, significa que o meu plano vai ser Y igual a zero. O plano Y igual a zero significa que o π1 vai ser o próprio plano X a Z, certo? Esse plano aqui. Vou pôr ele em azul. Esse é o plano X a Z, que é o plano π1, certo? Agora, se
eu tenho que A e B é igual a zero, significa que o plano, a equação geral do plano só vai ter Z. Essa equação, só o valor de Z, ela vai ser dada assim, ó. Eu tenho que 2Z é igual a 12, ó, significa que Z é igual a 6. Esse plano Z igual a 6 vai cortar o eixo Z em 6, o Z é sempre constante, certo? E o X e o Y igual a zero. É igual, né? Perdão, X e o Y é qualquer. Então, significa que para qualquer ponto que eu pegar desse plano, vai ter um valor de X e Y e o Z sempre vai ser 6, certo? Então, esse plano, ele vai ser paralelo ao eixo XY, ao plano XY. Então, o meu plano π, ele vai ser paralelo ao plano XY. Isso acontece quando eu não tenho a equação é dada só por Z igual a uma constante, e, ou seja, quando isso acontece se A e B for igual a zero. Agora, se A, B e D for igual a zero, implica que Z vai ser a equação desse plano Z igual a zero, que vai implicar que meu plano π1 vai ser o próprio eixo, o plano XY, que é esse em rosa aqui, ó. Certinho? Então, dessa forma, olha, vamos revisar. Se, revisando esse caso aqui, se a equação do plano é x igual a uma constante, significa que o plano π vai ser paralelo ao eixo, o plano YZ. Se, ou vai ser se K for igual a zero, vai ser o próprio plano YZ. Se Y é igual a K, isso implica que o plano vai ser paralelo ao plano XY. XZ, perdão. Se K for igual a zero, significa que é o próprio plano XZ. Agora, se Z for igual a uma constante, isso vai implicar que o plano é paralelo ao plano XY. Agora, se Z for igual a zero, vai ser o próprio plano XY, certo? Isso é importante. Agora, se o A da equação geral é igual a zero, significa que o meu plano, meu plano vai ser paralelo ao eixo X. Se o B é igual a zero, significa que meu plano vai ser paralelo ao eixo Y. E se o meu C é igual a zero, significa que meu plano é paralelo ao eixo Z. Vai ser os próprios eixos se acontecer A igual a zero e D igual a zero. Vai ser o próprio eixo X, vai estar em cima do eixo X. Vai ser, o plano vai estar no eixo Y se o B for igual a zero e D igual a zero.
e vai estar no eixo Z se o C da equação geral e o D da equação geral for igual a zero. E esse plano vai passar pela origem se o D for igual a zero. Essa foi a nossa aula. Se gostaram, deixa o seu like. Quem não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever. E também, se gostou dessa aula, deixa os seus aplausos. Até a próxima!